A Defensoria Pública, juntamente com a CESAL e também a Uncisal, eles assinaram um termo de compromisso que garante cirurgias pediátricas na maternidade de Santa Mônica, aqui no bairro do Poço. Informação importante. Nós vamos saber mais detalhes desse acordo ao vivo. O Ivan Lemos está ao vivo nesse momento para a gente poder entender se esse acordo põe fim àquela ameaça de paralisação dos serviços cirúrgicos na maternidade. Essa é que é a intenção ou não, Ivan? Exatamente essa é a intenção, Wilson, porque havia essa promessa de paralisação nas cirurgias ali na maternidade de Santa Mônica, e aí com a contratação desses novos profissionais e também reposição salarial desses funcionários, essa possível paralisação, ela se dá por fim. Vou conversar agora com o Defensor Público do Estado, Ricardo Melro. Doutor, boa tarde. Era uma promessa, um pedido antigo, né, esse problema que vinha acontecendo na maternidade de Santa Mônica, que agora parece estar resolvido. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Exatamente, né? Há cerca de um mês mais ou menos recebemos essa demanda aqui. Os próprios médicos mostrando que não tinham mais condições de trabalhar, condições éticas, falta de material, crianças, inclusive, eles relataram que foram a óbito pela a má estrutura. E aí entramos e começamos a avançar. Foram 4 reuniões, então conseguimos organizar o fluxo interno que, pasmem, havia material, mas o material não chegava na mão do médico e os médicos achavam que não tinham material. Era uma questão de fluxo, uma questão de ordem administrativa. Instrumentadores que não tinham, os médicos tinham que levar seus instrumentadores, que era um outro absurdo, e a Uncisal se comprometeu aqui com a Secretaria de Saúde para até o início do mês de agosto, colocar esses instrumentadores à disposição da população e dos médicos para fazer um trabalho adequado. Os médicos não estavam conseguindo mais cobrir a escala da semana toda. Então conseguimos mais 2 médicos de forma emergencial que estavam no hospital da criança e estão lá fazendo essa escala, cobrindo essa escala, e já foi aberto um processo administrativo que até o dia 1º de agosto serão contratados mais 2 médicos para a maternidade Santa Mônica, né? Então, é isso, a gente vai avançando. Os médicos, é bom dizer, estavam com data de paralisação, porque lá havia uma disparidade dentro das especialidades, uma vez que o cirurgião estava ganhando menos que o anestesista. Então, aqui chegamos a um bom termo, eles aceitaram a proposta, foi equiparado, a paralisação não ocorrerá mais e a população, eu acho que com isso fica mais tranquila, né? Aplaca um pouco a ansiedade, sabendo que os serviços estarão ali à disposição. Então foi isso, foram 4 reuniões, começou reuniões cansativas, duras inclusive, mas no final deu tudo certo, não fomos para a justiça, conseguimos resolver aqui numa mesa de negociação. Nessas reuniões, o senhor estava contando agora que chegou a informação, inclusive, que teve óbito de crianças por causa dessa falta de profissionais? Exato, isso foi bastante divulgado. Os médicos relataram que ocorreu sim por falta de material, por falta de profissional. Os casos são graves porque lá é um local de muito risco, mas jamais saberemos se foi só o risco ou se foi também a falta de estrutura. Mas isso foi relatado também e já foi bastante divulgado logo no início dessas denúncias. Em relação a esse material que não chegava na mão dos médicos, o que vocês identificaram desse problema? Olha, é um fluxo que saía do almoxarifado para o setor de distribuição para chegar na mão do médico. E isso não estava funcionando. O médico fazia um procedimento sem um material adequado porque dizia-se que não existia mais aquele material que estava em falta, mas ele existia e estava comprovado. Então, a administração da maternidade tem que organizar isso, né? Isso é uma questão burocrática, um absurdo, isso não pode acontecer. Isso foi identificado na primeira reunião e foi solucionado. Às vezes são problemas pequenos que terminam virando uma coisa seríssima lá na ponta. Veja, a gente está falando de vida, né? Não pode deixar as pessoas e crianças em risco por falta de organização, né? Aí se culpa a burocracia. A burocracia, como eu digo, virou a Geni, né? A culpa é dela, bate na Geni, joga pedra na Geni. Joga pedra... Não é burocracia, são as pessoas. As pessoas têm que se debruçar melhor e não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então é isso. Até o dia 1º de acordo, então, dia 1º de agosto, então, é o prazo desse acordo para que esse quadro ele seja completamente estabelecido, pelo menos de uma maneira razoável. Foi assinado o termo de compromisso e todos indicaram, veja, ninguém estava aqui com um revólver na cabeça para assinar.
Então, eles debateram, foram 4 reuniões, e da terceira para a quarta foi suspensa, justamente para eles analisarem os prazos e eles mesmos indicarem os prazos adequados. A CESAL, ela mostrou interesse em resolver, até porque a Santa Mônica ela é vinculada a um CISAL, a universidade, que de início, veja assim, a princípio é um problema da um CISAL, mas... Veja, tudo é do Estado, no final das contas. Então, o controle finalístico, se está atingindo as metas, os objetivos, tem que fazer a CESAL. A CESAL, ela procurou resolver, fazer essas escalas aqui e colocou essa data. E assinou o termo de compromisso. E agora vamos fiscalizar para saber se tudo vai ser feito conforme estabelecido e acordado aqui. Professor Ricardo Melo, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Fique Alerta. Então, um problema que estava acontecendo há mais de um mês, houve essas reuniões e agora, ao que tudo indica, deve ser solucionado. Maternidade Santa Mônica, importantíssima no atendimento de grávidas de alto risco e desses bebês também que nascem dessa forma, muitas vezes prematura. Volto com você, Wilson. Muito bem, Ivan. Parabéns aí à Defensoria, doutor Ricardo Melo, mais uma vez, brilhantemente aí, enfrentando essa discussão, evitando-se ir para as barras da justiça, que demora muito, né? E ele sabe muito bem disso, e a população também, indo para uma mesa de negociação ali, como ele disse, em alguns momentos bastante complicado, cansativo, duras, às vezes, nas discussões, mas ele diz uma coisa aí interessantíssima, que isso pode estar acontecendo até em outros setores. O mais importante tinha profissional e produtos. Mas, porém, esses equipamentos, esses produtos, não estavam chegando até o médico para que o médico pudesse, então, desempenhar o seu papel, né, com os seus pacientes. Vejam que absurdo. Então, às vezes, como ele bem diz, é mais fácil jogar. Não, é a burocracia. Não, é gente. É gente incompetente, é gente com má vontade, é gente que está no setor, que não tem competência para gerir. Então é importante que se faça realmente um pente fino para colocar as pessoas que queiram realmente que as coisas funcionem. É assim que tem que ser. Muito obrigado, Ivan. Obrigado, doutor Ricardo Melo também. Parabéns pelo trabalho e que assim seja, porque na verdade esse desabafo é um desabafo de cidadão, desabafo de um defensor que defende a sociedade e um desabafo também da sociedade de uma forma em geral, porque são os filhos dessas pessoas que estão precisando. 97% ou quase 98% da população utiliza o Serviço Único de Saúde. Você sabe como estão os preços dos planos de saúde? Pela hora da morte. Vocês sabem disso. Então, a grande maioria, quase 90%, 99%, utiliza o Serviço Único de Saúde. Por isso, não dá para estar brincando ou de trabalhar. Não vou não, porque eu não quero trabalhar, então não vou dizer que não tem. O produto está aqui, mas não vou dizer não. Falta logística. Então, vamos administrar com rédea segura, porque quando você toma a decisão de tomar conta de um hospital, tem que ter muita competência, vontade e amor à vida. É isso.